Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre avaliação de desempenho nas organizações econômicas. Muito interessante esta aula, porque vai permitir a você ter contato com vários instrumentos de avaliação para que possa fazer o controle das organizações, das propostas, dos objetivos traçados, planejamentos desenhados desta organização econômica. Tá? A primeira pergunta que você pode fazer é o seguinte: por que avaliar? Por que a gente tem que ser avaliado? Porque a organização tem que ser avaliada. A avaliação faz parte de um processo técnico que vai permitir que, através de algumas análises, através de algumas avaliações, a gente tenha noção do que está acontecendo com o corpo, por exemplo, o corpo administrativo, o corpo produtivo, comercial, mercadológico de uma organização, o corpo financeiro. Né? Então, é importante, antes de nós tomarmos qualquer decisão, faz-se necessário a gente ter dados. E como é que são esses dados? Como é que a gente consegue esses dados? Através da avaliação. Então, avaliar constitui-se na comparação dos resultados alcançados com os resultados pretendidos. Então, assim, uma organização, ela inicia, ela tem um planejamento, ela tem toda uma proposta, né, de realizações de atos, atingir objetivos, são estabelecidos metas, o que diferencia o objetivo de uma meta? O objetivo é onde eu quero chegar. E a meta é como chegar através de números. Uma meta, ela é sempre mensurável. Então, uma das características de diferenciação entre fazer um objetivo, estabelecer um objetivo, estabelecer metas, é que o objetivo ele é maior, né? Ele é mais abstrato. Já a meta significa que são os caminhos, são os procedimentos que eu preciso ter, e esses caminhos e esses procedimentos precisam ser medidos, para que depois, através dessas medições, dessas avaliações, dessas mensurações, eu tenha, por exemplo, em números ou algum relato, mesmo de ordem qualitativa, eu entenda a situação de um determinado corpo, né? Ou de um órgão. Então, e aí, ao ter essas análises, eu tomo decisões. Essas avaliações vão me dar os resultados, e esses resultados vão me mostrar, tecnicamente, se tudo aquilo que foi planejado foi alcançado. Se todas as metas estabelecidas, através das mensurações, também foram alcançadas. Ou não. Se não foram, aí a gente vai buscar o quê? Saber por que as metas não foram alcançadas. Quais foram os impedimentos, quais foram as limitações que houveram no ambiente interno e externo que não possibilitaram com que as metas fossem atingidas e, consequentemente, os objetivos também não fossem alcançados. Beleza? Os resultados alcançados são obtidos por meio de aplicações de indicadores de desempenho. Aqui a gente vai aprender um pouquinho disso. Então, para eu ter certeza dos resultados, eu aplico tecnicamente indicadores de desempenho. E o que são os resultados pretendidos? Foram aqueles elaborados anteriormente por meio das declarações descritivas dos objetivos estratégicos organizacionais e por metas definidas, né, e passíveis de mensuração. Então, de novo, meta, ela é passível de mensuração. Se eu estabeleço uma meta e eu não crio nenhum mecanismo de mensuração, isso não é meta. Ok? Isso não é meta. Então, eu quero ir ao shopping para assistir um filme. Então, e o filme que hora será? Será às 17 horas. Então, eu tenho como meta sair de casa, se são 17 horas, sair de casa às 15 horas, às 16 horas, vai depender das condições. Então, quando eu falo, vou sair de casa o mais tardar às 15 horas, essa é uma meta. Mas qual é o objetivo? Ir ao cinema assistir. Se eu, por acaso, me atraso, se por acaso eu estou dependendo de ônibus, transporte coletivo urbano, e por qualquer razão tem uma greve, obviamente que o meu objetivo não será alcançado, porque eu não vou conseguir chegar no shopping, a não ser que eu vá a pé, mas ir a pé já é uma outra meta. E ela não estava
estipulada, ela não estava mensurada, ela não foi colocada em condição de ser executada. Então, todo plano, né, toda organização precisa de metas para que o objetivo seja alcançado. E as empresas fazem isso através do estabelecimento de planejamento estratégico com as metas, né? Não existe planejamento estratégico sem metas. Então, as organizações estabelecem, né, criam esses objetivos, estabelecem essas metas, e depois de um determinado tempo, eu recolho todas as informações e saber se o objetivo foi alcançado. Se o objetivo foi alcançado, é porque possivelmente todas as metas foram minimamente alcançadas, né? Se o objetivo não foi alcançado, pode correr nas metas, que lá estarão os indicadores dizendo por que o objetivo não foi alcançado. Muito bem? O papel do processo de avaliação é para que os tomadores de decisões possam analisar tecnicamente. Não podemos trabalhar mais no achismo, né? As causas e os efeitos dos possíveis desvios pelas pessoas. Então, se atraso tem função comportamento, as atitudes, as gestões, né, os procedimentos feitos por pessoas, né? Falhas na organização, às vezes o problema está no planejamento, às vezes o problema está no estabelecimento de metas. As metas, elas precisam ser muito bem analisadas para que elas possam ser cumpridas. Nada de sonho, nada de pressão, dentro daquilo que é possível fazer, dentro dos ambientes da organização, né? Então, falhas da organização entre o que foi planejado estrategicamente e o realizado de fato. É a partir dessas análises que os resultados de análise servirão para os gestores. Então, o que os gestores vão fazer mediante essa avaliação? Esses mecanismos, essas ferramentas de avaliação, ele vai recomendar mudanças. Olha, o nosso objetivo traçado foi alcançado. Então, agora a gente vai estabelecer o objetivo 2, e depois o objetivo 3, e assim sucessivamente. Então, se os objetivos foram alcançados na primeira etapa, vamos para a segunda etapa. Se os objetivos traçados para a segunda etapa, nós vamos para a terceira etapa. Tudo isso dentro de um tempo, né? De um período de tempo, que aí vai depender da complexidade desse objetivo. Então, é a partir dessas análises que o resultado das análises servirão para os gestores recomendar mudanças e ações ou ações corretivas. Se os objetivos não foram alcançados, eu revejo as metas, vou analisar por que essas metas não foram alcançadas, né? E aí, então, eu faço um outro rumo para que as metas sejam alcançadas, para que os objetivos sejam alcançados de forma efetiva, tá? Assim, os processos de avaliação tornam-se um instrumento de mensurar o desempenho organizacional, né? Esse desempenho organizacional tanto pode ser no ambiente público como no ambiente privado ou corporativo. Esse processo, que deve ocorrer de forma contínua, é denominado de avaliação do desempenho organizacional, também válido para as organizações públicas, válidos para as organizações econômicas. Então, nós temos aqui o processo de avaliação do desempenho organizacional, ou seja, eu vou avaliar como é que a organização está desempenhando os seus objetivos, as suas funções, as suas propostas. Beleza? Sabemos que toda organização, ela tem um propósito. Bem, aqui eu trouxe para você algumas ferramentas para 3 instâncias, ou para 3, vamos chamar assim, células administrativas da organização, quer seja pública ou privada. Mas aqui a gente vai trabalhar mais das organizações econômicas, né? Do desempenho organizacional corporativo. Então, bem, a literatura, ela nos disponibiliza várias ferramentas que podem ser aplicadas nas células administrativas, mas tem ferramentas específicas para determinados níveis de decisões ou áreas de atuação de avaliação, tá? Então, aqui eu estou trazendo algumas das principais ferramentas da administração que servem de apoio às tomadas de decisões de quem? Dos donos das empresas, né? Dos presidentes das corporações. Então, vamos lá. Nós temos o modelo Canvas. Ele é um modelo bem, eu vou mostrar daqui a pouco, ele é bem simples,
em que, sobretudo, ele é bem aplicado, ele é muito aplicado e muito bem indicado para as organizações menores. Você consegue, em uma figura só, o gestor, ele ter sempre claro numa figura os objetivos estratégicos, os pontos estratégicos da organização. E é interessante também que ele tenha isso na sala, porque todo vai olhar para ele não se perder nos objetivos, nas estratégias, nas tarefas, nos encaminhamentos que precisam ser tomados. A análise SWOT, que é muito conhecido e muitíssimo aplicado, né? Ela vai, vou mostrar daqui a pouco também a foto, uma imagem, ela vai mensurar o ambiente interno e o ambiente externo da organização. São esses ambientes que vão fazer com que o objetivo organizacional seja facilmente atingido ou com mais dificuldade de ser atingido. Lá nós vamos então identificar essas variáveis. O Balance Score, que significa também uma outra ferramenta também muitíssimo bem aplicada, utilizada nas organizações, que compreende 4 elementos básicos de controle e de administração. O 5W2H, ele é uma ferramenta aplicada quando a gente desenha um plano de ação. Então, eu faço uma análise SWOT, eu obtenho os pontos fortes e os pontos fracos, e, sobretudo, os pontos fortes, eu vou criar determinados mecanismos, determinadas ações, para que esses pontos fortes continuem a ser mais fortes, né? Porque o que é ponto forte hoje pode ser ponto fraco amanhã. Então, eu vou fazer com que esses pontos fortes fiquem cada vez mais fortes. E os pontos fracos? Esse eu vou dar uma atenção especial, porque eu tenho que transformar esses pontos fracos em pontos fortes. Ok? Tem o PDCA. O PDCA também é uma outra ferramenta da administração que eu aplico depois de algum tempo que eu aplico a análise SWOT e faço planejamento estratégico. E aí eu venho com esse PDCA e revejo. Aquilo que deu certo, eu fortaleço. Aquilo que ainda não deu certo, aquelas metas que ainda não foram atingidas e que impossibilitaram de o objetivo maior ser alcançado, eu vou rever essas metas, tá? Ou eu vou instruir as pessoas, ou eu vou colocar mais recursos financeiros, ou mais recurso tecnológico, enfim, essas metas precisarão ser cumpridas dentro de determinado prazo e essas metas precisam ser mensuradas. Matriz estratégica de crescimento de Hansoff é também bastante interessante, isso são para as empresas com maior complexidade. As 5 forças de Porter também, uma outra técnica, ela é muito indicada para as bases industriais, né, para as indústrias, não para o comércio varejista, mas sobretudo para as grandes indústrias, os grandes clusters que existem no mercado, tá? A matriz Gucci é uma matriz também muito interessante, normalmente a gente aplica também quando a gente identifica muitas fragilidades das organizações, tá? O Gucci significa gravidade, urgência e tendência. Então, a gente aplica também uma avaliação e lá nós vamos identificar quais são os pontos que estão mais frágeis, quais são os graves. Os graves significa que eu estou levando a empresa à ruína, eu estou levando a organização à ruína, sobretudo as organizações econômicas. Então, imediatamente eu tenho que agir para ontem, né? Urgência significa que depois que eu resolver as graves, eu vou tratar das urgências, ou seja, são pontos negativos, são alguma enfermidade na organização, algum tipo de falha na organização que vai fazer também que dentro de 6 meses, 1 ano, a empresa venha a falir. Mas ainda eu tenho um tempo de reagir. Aquilo que é grave, primeiro lugar, depois urgente, e depois aquilo que é a tendência. Existe uma tendência de mudança, de aprimoramento, de maior densidade tecnológica no meu produto ou no meu serviço. Tá? Então, a gente está enxergando que dentro de mais 2, 3 anos, ninguém mais vai querer o nosso produto. Estão vindo outros produtos que podem substituir o nosso, ou outros serviços que podem substituir o nosso. Então, é uma tendência. Então, uma tendência, eu tenho que me preocupar, mas não de imediato. O que eu tenho que me preocupar de imediato é com o que é grave, né? A gravidade. Assim como nos hospitais, né? Quando você chega no hospital ou no pronto-socorro,
você passa por uma primeira avaliação e ali já te colocam, né, uma fitinha com uma cor diferente. Então, para cada gravidade ou urgência, né, do paciente já é colocado, porque fala, olha, isso aqui teve um ataque cardíaco, tem que ser atendido urgente. Tanto é que entra já com a maca direto e assim sucessivamente. Aquele que está com uma gripe, aquele que está com resfriado, aquele que está com qualquer desconforto intestinal, tem que ser cuidado? Tem que ser cuidado, mas ele pode aguardar um pouquinho porque tem gente mais grave para ser atendido. Tem outras urgências para serem mais atendidas. Ok? A matriz de planejamento de cenários também bastante interessante, essa ferramenta. Lá a gente trabalha muito com criatividade, sobretudo quando a gente olha para o futuro, o que tende a acontecer. Quando a gente quer estudar tendências, a gente aplica essa ferramenta. Mapeamento estratégico, ele é derivado do planejamento estratégico, em que você vai ter um mapa, em que vai ter todos os elementos estratégicos, informações estratégicas, os pontos estratégicos que a empresa precisa, que o gestor precisa a desenvolver, executar. Modelos de excelência de gestão, esse já é uma ferramenta do qual eu já participei. Ela é um pouquinho mais complexa porque ela é aplicada não para pequenas empresas, mas sobretudo para as grandes empresas, empresas com mais de 1.000 funcionários, as empresas que trabalham com rede, com franchise. É muito interessante que se trabalhe essa ferramenta. E tem o benchmarking, que também é uma ferramenta muito utilizada, sobretudo no ambiente mercadológico, para eu saber, benchmark significa eu identificar as melhores práticas, para eu me aproximar dessas melhores práticas. Então, eu trabalho num determinado, a nossa empresa, a nossa organização pertence a um determinado segmento, oferecendo um produto ou serviço, ou um conjunto de produtos e um conjunto de serviços, e eu quero saber quem é o melhor nisso, no mundo, né? Ou no Brasil, se minha atuação é só no país. Então, eu quero saber quem é o meu concorrente, o que ele faz, e por que ele é o líder de mercado, porque ele tem a maior fatia de mercado. O que ele está fazendo que eu não estou conseguindo fazer? Então, aplica-se essa ferramenta. Bem, todas essas ferramentas, que eu estou falando aqui de forma bastante resumida, faz com que espero que motive você a buscar nas nossas referências, nos livros estão cada um desses, que você possa se aprofundar em cada um desses, tá? Aqui, então, eu trouxe uma figura que retrata, configura, né, a análise SWOT. Então, análise SWOT, eu tenho esses dois ambientes internos e externos, todos eles podem potencializar o objetivo da organização, como ele pode fragilizar o objetivo da organização. Tá? Então, eu tenho no ambiente interno os pontos fortes e os pontos fracos. Né? Por que são pontos fortes e pontos fracos? Porque isso depende da empresa. Porque é a empresa que contrata os recursos humanos, os recursos tecnológicos, os recursos financeiros, os próprios recursos de gestão, tudo isso está dentro da empresa. Então, se está dentro da empresa, você é responsável. Ok? E eu tenho um ambiente externo. O ambiente externo é aquele que a empresa não tem controle. O ambiente interno da empresa tem controle, e o ambiente externo a empresa não tem controle. Por quê? Depende de ações, de tomada de decisões de outros atores, de outras forças, inclusive mercadológica, política, econômica, né, legal, que eu não tenho controle, eu não tenho mando. Então, tudo que vier, eu aceito. Essas forças externas tanto podem também potencializar o alcance dos objetivos, como podem fragilizar ou eliminar de vez a organização, o negócio da organização. Aqui eu tenho um exemplo, então, da figura do Canvas. Vocês vejam que ela tem 7, 8, 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, vamos falar assim, caixinhas, né? Mas essas caixinhas, elas estão interligadas, mas em cada caixinha eu vou estabelecer estratégias, avisos, condições de como está a empresa para eu atentar diariamente. Opa, essa é a missão da empresa. Esse é o meu público-alvo, esse é o meu produto, esse é o meu serviço. As minhas finanças estão sob determinado controle, sob determinada condição. Né? A distribuição do meu produto está assim, assim. A minha relação com os fornecedores está assim, assim. Então, você tem um mapa geral
organização e o que precisa ser feito. Aqui são as 5 forças de Porter, né, que eu falei, mais indicado para o segmento industrial, os clusters, as grandes corporações industriais. Ele trabalha, então, uma indústria, ela sempre precisa trabalhar com a ameaça de novos entrantes, o poder de negociação com os fornecedores, a ameaça de substitutos e o poder de negociação dos clientes. A ameaça de substitutos são dos produtos que essa indústria está produzindo, está elaborando. Tá? E o poder de negociação dos clientes. Né? De repente, o meu produto é direcionado a um determinado público-alvo. E esse público-alvo está perdendo renda, está perdendo emprego. Isso é um problema dentro da indústria. Tá? Então, eu preciso entender e aplicar medidas, talvez creditícias, para esse consumidor, o meu público-alvo que está perdendo renda. Tá? Ou se ele agora começa a aumentar a renda, esse meu público começa a ter um aumento de renda, obviamente que ele vai buscar agora produtos mais sofisticados. Então, a minha indústria tem que estar preparada para isso, para oferecer produtos mais sofisticados, diferenciados, com maior densidade tecnológica. Agora eu vou falar dos gestores internos. Então, veja, aquelas primeiras ferramentas que eu falei são para os presidentes, para os donos das organizações, portanto, nível estratégico. Agora eu vou descer um pouquinho o nível, que é o nível tático, que esses são os gerentes, são aqueles que tomam decisões internas, né? Aquele que tem relação com o presidente, com o dono da empresa, e aquele que tem com o operacional da organização, quer seja de produto, quer seja de serviço. Nós temos a matriz BCG, que já vou falar, nós temos a matriz McKinsey, que é muito interessante, matriz de marketing de Kotler, o CRM também muito aplicado, sobretudo para entender a relação com os consumidores, tá? O ABC, que é uma estrutura que a gente analisa onde estão os maiores gastos da organização. Então, eu tenho uma empresa para produzir um determinado produto, ela precisa, sei lá, de 500 itens, né? Ou de 200 itens. Então, esses 200 itens eu vou fazer um levantamento e saber onde estão os maiores custos. Então, às vezes, de repente, uma peça, ela representa 40% do orçamento. Então, eu tenho que prestar atenção nisso. Mas tem um parafuso. Mas o parafuso é 0,1%. Então, eu não vou cuidar tanto desse, porque ele tem uma participação baixa no meu orçamento. Obviamente que todos eles compõem. Mas aqueles que têm um percentual maior, um peso maior na minha composição de custo, esse eu preciso atentar, porque se aumentar o preço, isso vai afetar o meu produto, ou mesmo, se não for questão de preço, mas questão de entrega. E isso vai faltar no meu almoxarifado, portanto, se faltar no meu almoxarifado, eu estou colocando em risco, né, o ritmo de produção da organização. Tá? Nós temos o gestão de qualidade total, já bem expandido, tem vários materiais que vai trabalhar a qualidade total da organização. Né? O ciclo de Deming, que é uma espinha de peixe muito bem, que vocês também devem estudar. A Kaizen, o 5S, toda vez que a gente fala em qualidade total. Eu vou agora aplicar a gestão da qualidade total na minha empresa, a gente começa pelo 5S, né? Tem o modelo Kanban, que está muito mais voltado para o controle de estoque, né? Tem o Just in Time, que ele é um processo um pouquinho mais complexo, em que ele está ligado com a linha de produção de uma empresa, ou de produto ou serviço. O redesenho do processo de negócio aí significa um estudo um pouquinho mais complexo, que eu preciso estar sempre revendo o nosso processo de produção, o nosso mercado, o nosso público-alvo, como eu estou fazendo isso, como eu estou operando isso, como o meu produto ou serviço está sendo elaborado, como esse meu produto ou serviço está sendo entregue ao mercado ou ao meu cliente, né? E o Balance Score também, então, como eu falei, ele também serve tanto para a direção, como serve também para o gerente. Obviamente que as empresas maiores, os clusters maiores, esses gerentes eles têm um maior grau de responsabilidade, dada a complexidade do trabalho dele e da gestão e das decisões que ele vai precisar tomar. Tá? Aqui está o modelo BCG, que ele também interessa, né, a
ao tático, né, aquele que toma decisão dentro da organização, ele está muito mais voltado aqui para as instruções de marketing, né, em que ele vai analisar como é que está a penetração desse produto ou serviço no mercado, né, daquele segmento. Então, eu vou identificar se o meu produto ele está em alta, né, se ele está em baixa, se ele ainda está em baixa, mas é o que está alimentando o faturamento da organização, ou se é aquele que tende a desaparecer, que eu não estou conseguindo ser melhor que meus concorrentes. Então, obviamente, os meus concorrentes estão muito mais à frente do que o produto, né, ou o serviço que a minha empresa está ofertando, eu vou ter que ou melhorar, ou simplesmente não vou produzir mais produto, eu não vou produzir mais esse bem, não vou mais entregar esse serviço, eu vou buscar outro, eu vou me especializar em outro. Por quê? Porque tem gente melhor do que nós. Então, essa análise muito fria, tirando vaidade, tirando prepotência, tirando orgulho e esconder falhas, não é o papel do gestor. Ele tem que identificar, ou o dono da empresa tem que identificar, puxa vida, aquilo que deu certo com meu avô e com meu pai, ótimo. Atualmente a empresa não consegue mais atuar. Tem que modificar, tem que modernizar, tem que fazer um estudo de mercado para ver que efetivamente o que o mercado está exigindo, o que o meu público-alvo está exigindo. Ou então eu mudo meu público-alvo. Ou então eu mudo meu público-alvo. Tá? E aqui eu trago para vocês também, então, um outro conjunto de ferramentas da administração que auxiliam bastante aquelas pessoas que trabalham no departamento, ou na seção, na célula administrativa, destinada ao desempenho humano, né? Que são os departamentos de recursos humanos, alguns chamados de gestão de pessoas, outros chamam de gestão de talentos. Nós temos avaliação de desempenho, nós temos avaliação de 360 graus, é aquela que... Qual a diferença de avaliação de desempenho? Eu só olho o meu funcionário. Avaliação 360 graus, esse funcionário, esse colaborador, ele também se autoavalia, ele avalia ele mesmo e ele avalia também as organizações. Uma outra ferramenta bastante interessante é o hábito de pessoa eficaz de Covey. Ele analisa muito o comportamento das pessoas e o lado emocional das pessoas. Muito interessante. Ele trabalha muitas competências e habilidades das pessoas. A quinta disciplina de Senge também, ele trabalha, muito interessante ler esse livro, está lá na bibliografia. Ele trabalha também a questão emocional, de conduta, a questão cultural, a questão comportamental das pessoas. Todos esses aspectos humanos ou grupais têm interferência no ambiente interno, né? Poderá ser um ponto forte da empresa, como poderá ser um ponto fraco da empresa. E os gestores de RH, os gestores de pessoas, precisam aplicar essas ferramentas de avaliação para ter o controle e o monitoramento dessas forças internas, porque isso vai afetar diretamente, de forma positiva ou negativa, os objetivos da empresa, ou mesmo o alcance das metas que foram estabelecidas lá no planejamento estratégico. Veja que a gestão organizacional, ela é sistêmica, né? São várias partes, são vários órgãos, são várias células, que nós chamamos de células administrativas, interagindo para um sistema maior, igual ao nosso corpo, né? A aprendizagem organizacional também é um instrumento de análise em que a empresa aprende a aprender com ela própria. Aprende com seus erros, aprende com as manifestações e com as oportunidades. E aprende com as falhas organizacionais que ela comete. Né? A curva de motivação de Maslow também bastante interessante para a gente saber quais são os 5 níveis que motivam ou que desmotivam as pessoas no ambiente de trabalho, inclusive para consigo própria, né? Para com elas mesmas. Então, deve-se ler, deve-se conhecer essa pirâmide. O modelo de 6 caixas de Weisbord, ele também trabalha diversos aspectos humanos ligados ao ambiente organizacional. A questão, estilo de liderança de McGregor, também ele vai trabalhar, então, as habilidades e as competências dos líderes, né? Então, líder não é aquele que só manda, mas aquele que faz
várias ações de motivações para que todos da organização façam com que o objetivo organizacional seja atingido, tá? A Janela de Horai é muito interessante também vocês lerem esse livro, facilmente vocês encontram, porque ele também vai trabalhar 4 aspectos da relação humana, como o ser humano reage com ele e com os outros. Muito interessante. Veja que nós estamos falando aqui de aspectos sociais, grupais, psicológicos, emocionais das pessoas, que têm um resultado que interfere diretamente nos objetivos organizacionais. Tá? Etiqueta dos negócios, de posto em posto, ou seja, sobretudo para os vendedores, para aqueles que representam a empresa no ambiente externo e também no ambiente interno. Então, a postura, a elegância, a forma de se vestir, a forma de tratar, a forma de falar, a forma de se comunicar, todos os colaboradores, todos aqueles que representam a empresa ou que levam a imagem da organização fora do ambiente. Essa coisa, final de semana, é meu e não tem nada a ver com a empresa, com a organização. Final de semana é meu, eu vou para bar, eu vou para restaurante, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim, ok? Sobretudo quando você tem cargos de direção, cargos que elevam a imagem e a imagem do profissional é acompanhada, né? O que você faz fora da organização tem a ver com a organização. E tem também a ferramenta Estilos Gerenciais de Kotler, muito interessante também, esses estilos em que ele vai analisar também os estilos de líderes, né? Aqueles que são mais emotivos, aqueles que trabalham mais com as emoções, aqueles que são mais diretivos, aqueles que são mais autoritários, aqueles que ouvem as pessoas, aqueles que não ouvem as pessoas, aqueles que gostam de ficar no seu ambiente fechado, sem comunicação, já tem aquele outro que tem uma habilidade de comunicação, né? Ele sempre é simpático e ele é empático. O que é uma pessoa empática? Aquela pessoa que se coloca no lugar da outra. Então, antes de dar bronca, antes de dar o puxão de orelha, eu preciso saber por que aquela pessoa está agindo assim, por que ela está tendo esse comportamento, por que está tendo esse resultado, né? Às vezes, nem mesmo as pessoas percebem o que está acontecendo com ela mesma. Alguém, um outro olhar, alguém de fora percebe, hoje você não está bem, hoje você não está sorrindo. O que que há? Olha, a tua produtividade caiu, olha, você não está mais conversando com as pessoas, você só entra aqui muito emburrado. O que que está acontecendo? Olha, eu estou vendo que você está arranjando intriga, e você não era assim. O que que está acontecendo? E aí você vai ver a pessoa vai dizer, fala, bem, então acho que chegou a hora de você tirar umas férias, você procurar um médico, você buscar uma assistência profissional e assim sucessivamente, tá bom? As dimensões culturais de Rastaff, também muito interessante, ele analisa as questões comportamentais e os papéis gerenciais de Mintzberg também trabalha muito com a relação humana, né, ao lado interpessoal e intrapessoal. Intrapessoal, né, que está dentro da minha cabeça, aquilo que eu sinto, que eu vejo, que eu interpreto, como o interpessoal, aquilo que eu tenho dentro da minha mente com a relação do outro, tá bom? Vale a pena também se debruçar sobre essas ferramentas, tá? E aqui estão, então, as referências que eu deixo aqui para que vocês possam, acredito, estar motivados para buscar todos esses elementos, se aprofundar mais nessas ferramentas, nessas 3 ferramentas direcionadas à direção, ao dono de empresa, aos presidentes, aos gerentes ou às direções e o operacional, tá? E também de gestão de pessoas, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Obrigado.